iniciando mais um vídeo. Eita, falei tão alto que doeu até nos meus ouvidos. Mas então, nesse vídeo, agora eu vou dizer tudo sobre o Tiranossauro Browser. Mais uma vez falando sobre Jurassic World. E Jurassic World Recomeço. Na verdade, Jurassic World Recomeço. Aí, e só pra avisar, vai ter spoiler. Mas já dá pra saber se tá falando sobre o filme, porque vai ter. Então, agora que eu já falei, então agora eu vou dizer tudo sobre ele, o Browser, que é o Tiranossauro. E a primeira coisa, o nome dele, que Browser. Na verdade, o nome dele não tem sempre, tem certeza que o nome dele é Browser. Tem gente que chama ele de Tiger. Só que o nome dele provavelmente não é Tiger, porque já tem a Velociraptor Tiger na franquia. E aí chamou ele de Tiger por causa das listras dele, e nem a da Velociraptor. Mas o nome dele não é Tiger, só porque ele tem listras, ele tem que chamar Tiger, quer dizer tigre. Não, então o nome dele é Browser. Tá de Browser é mais pro nome de fã. Tipo a Rex, que o nome Rex não é bem o nome, porque foi os fãs que criaram o nome Rex pra ela. Então o nome dela não é Rex. Só criaram o nome e aí começou a ser mais usado Rex. E hoje em dia todo mundo chama ela de Rex. Até apareceu no Acampamento Jurássico o nome Rex. Então a mesma coisa com o Browser. Provavelmente os fãs que deram o nome de Browser pra ele. Daqui a pouco eu falo Bowser. Nome. Então agora eu vou começar a dizer tudo sobre o Browser, o Tiranossauro. A primeira coisa é o tamanho dele, que ele é um pouco maior do que a Rex. Até então a Rex era a maior da franquia Tiranossauro. Tinha também o Buck e a Dewey, a Comilona também é grande. Tinha também aquele lá que morreu pro Espinossauro, o Júnior. Mas o Júnior, ele era só um bebê, e também tinha a Comilinha, que ainda era jovem, então ela era um pouco pequena. E a Rex era a maior desses. E agora o Browser é o maior. E outra coisa é que se acreditam que o Browser não é da mesma espécie da Rex e dos outros. Ele é de outra espécie. Por causa que ele é bem maior, tem uma mordida, parece a cabeça dele parece maior. Ele parece também, ele é mais robusto, tipo mais forte, corporalmente, tipo, o corpo dele é mais forte. Então isso faz que pense que ele é de outra espécie. Então, por isso que acreditam que o Browser, falei que ia falar Bowser, o Browser ele é de outra espécie de T-Rex. Porque isso acontece muito, tipo o Alossauro, que é um dos maiores representantes. Tem pelo menos, eu acho que 3 espécies de Alossauro. Tem várias espécies de dinossauros, tipo, não só uma na mesma família. De Tiranossauro não tenho certeza se tem mais de uma. Provavelmente deve ter, então por isso que se inspiraram. A Rex é de uma espécie, e os outros a Rex é de uma espécie, e o Browser é de outra espécie. Faz bastante sentido, até porque tem coisas que a Rex faz que o Browser não faz. Tipo, a Rex ela parece ser bem mais rápida do que o Browser. Não a Rex já velhinha, lá dos filmes de Jurassic World, mas sim a Rex jovem. Ela conseguiu acompanhar um Jeep bem rápido. O Browser provavelmente ele é mais lento. Mas não que ele é bem mais lento, mas tipo, só alguns quilômetros, pouco mais lento. Não que tipo, a Rex vai 70 km por hora e ele vai 30, não. Provavelmente, tipo, se fosse assim, a Rex ia 70 e ele uns 60. Um pouco menos, mas não metade da velocidade. E outra coisa é o poder de nado dele,
que até então a gente não sabia se a Rex e os outros sabiam nadar. E a gente sabe que o Browser é ótimo em nadar, porque todas as cenas que aparecem dele lá no filme, que foram poucas, é ele nadando. Tipo, toda vez que, tipo, lá no início, na parte quando ele aparece, ele tá lá dormindo, aí ele toma água, vai lá na água pra tentar pegar o bote. E então ele tenta lá pegar eles, devorá-los. Mas não parece muito. Porque ele teve alguma chance de conseguir devorar as pessoas, mas ele não quis. Tava mais parecendo que ele tava mais brincando. Tipo, parece que o bot era um dinossauro rival. Ele tava tentando pegar lá o bot. Então a Rex até então e os outros não tinham sido mostrados nadando. A Rex lá no livro, ela sabe nadar. Ela sabe nadar muito bem, porque já tem uma cena quase igual lá no Jurassic Park 1, só que não acabou não tendo. Mas se fosse parar pra pensar, a Rex então também conseguiria nadar. Só que a gente nunca viu. Mas Então, outra coisa é o Browser. Ou ele não é de outra espécie e ele só deu bem errado. Aquele personagem, que eu sempre esqueço o nome. Aquele lá que é o vilão do filme, que é aquele lá que diz a medicina. Ele diz que lá ficaram só os piores. E o resto foi lá pro Jurassic Park. Isso diz que os outros, tipo a Rex, o Buck e Dewey... Não, Buck e Dewey... outros dinossauros foram pro parque. E os piores ficaram lá. Isso quer dizer que o Browser ficou lá porque ou ele é uma falha técnica, ou ele deu certo, só que ele era muito agressivo. E é isso que eu vou dizer agora. Também dizem que a Rex e o Browser ficavam juntos muito tempo atrás. Mas aí o Browser era muito agressivo. Então não deu certo deixar a Rex e o Browser juntos. Então a Rex foi levada lá pro parque, como ela era mais calma, e o Browser ficou na ilha, como ele era muito pior. E isso faz até que bastante sentido. Tipo, a Rex, ele parece mais agressivo. Só que eu não acredito que a Rex deve ter ficado lá. Porque falou que ela foi criada na Isla Sorna. Isso já foi confirmado. Ela foi criada em 1988 na Isla Sorna. E o Browser, não tenho suficiente certeza, mas ele foi criado nessa ilha, que não tem nome, eu acredito, porque eu não lembro do nome. Mas ela tinha. Mas aquela ilha não ficava nas Cumertas, ficava lá na Guiana Francesa. Lá para aqueles países, Guiana Francesa. Guiana Francesa não, Guiana Francesa. Ficava perto de lá. Muito afastada da Isla Nublar. Não, das islas. Isla Nublar, Isla Sorna. Então não faz sentido que eles tenham ficado lá. E outra coisa é que se o Browser conheceu a Rex, não era pra ele estar naquelas condições. Se a Rex, ela já tem mais de 30 anos. Não era pra... Então, dizem que ela tá morta. Provavelmente ela deve estar viva. Mas então, o Browser, se ele também era pra ser bem velho. Então era pra ele ser um pouco mais lento. Não conseguir nadar perfeitamente. E pelo que parece, ele é ainda jovem. Uma idade de tiranossauro. O peixe da Rex já tá velhinha. Então, porque lá mostra que foi 17 anos atrás desastre. Então ele deve ter sido criado uns 20 anos atrás, mais ou menos. E outra coisa é se o Browser vive lá sozinho. Que ela diz que é o território dos tiranossauros. Então ele diz que tem mais de um tiranossauro. Então por que o Browser aparece só ele? Uma coisa é território.
Tipo, no filme de Jurassic Park 3, a gente não vê nenhum outro T-Rex a não ser aquele lá que morreu pro espino. E lá no Jurassic Park 2, a gente não vê nenhum a não ser o Buck adulto e o Junior, porque ele é filhote deles. Então não vê por quê os outros tiranossauros não ficam no mesmo território dos outros. Provavelmente isso, mas aí tem outra coisa. Por que eles não estavam, tipo, lá no território dos tiranossauros e nos outros lugares? Outros tiranossauros, se eles não ficam no território. Provavelmente porque o território dos tiranossauros, a maioria fica lá pro centro da ilha. Então é por isso. E o Startus Rex também pode ter ajudado na extinção dos tiranossauros. Então ter visto o Browser lá. Ou eles sabem o perigo do Browser, não, do Startus Rex e ficar longe dele, mas também ficam longe do território do Browser. Coisa que a gente não viu totalmente a ilha. Nem tem um mapa direito dela, só o mapa que aparece lá no filme. Porque essa ilha é nova, nunca tinha sido falada antes. Então por isso provavelmente que não tem outros tiranossauros no filme, junto com o Browser. Só deve ser por isso. E outra coisa é os outros tiranossauros do filme de Jurassic World. Porque nos brinquedos, na maioria, ele tem uma coloração cinza e listras pretas. Diferente do Browser, que é as listras um azul e ele é laranja. O Browser. Enquanto o outro é cinza com listras pretas, que não é o mesmo. E basicamente todos os brinquedos da franquia parecem assim. E o Browser não é assim. Então não faz sentido ter tido esses brinquedos, sendo que não vai se o Browser não aparece assim. Mas se o Browser não é assim. Mas provavelmente porque o filme ele é tipo um filme de continuação. Tipo um filme que é conectado. Como se fosse um filme só que dividido em dois. Um dos últimos que aconteceu foi o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Que lá que é dividido o filme. Tipo, o vilão não é derrotado e o filme acaba com meio que o vilão sai vivo e acaba um desastre. Tipo, lá foi muitas pessoas mandaram muitas pessoas lá que tipo tinha 7, só 3 saíram da ilha e mais a família. Mas então, tipo um filme dividido. Então talvez no próximo filme da franquia que vai ter provavelmente a morte do Tortus Rex, ou vai ser dividido em 3. Mas se já for morte, mas provavelmente no próximo vai ter o outro T-Rex. Então não vai fazer sentido algum ter um brinquedo de outro T-Rex, sendo que nem tem ele no filme. Não faz sentido algum. Então o Browser. E outra coisa é que talvez o Browser seja também desse tamanho grande, por causa que seja um macho. Tipo lá no o Buck. Tipo, é diferente das fêmeas. Tipo, lá no filme, o Tiranossauro do Jurassic Park 3 ele é verde e acaba morrendo, mas ele é verde. E o Buck também é verde. Enquanto as fêmeas têm uma coloração mais amarrom, tipo a Rex e a Comilona. Então, por isso que o Browser talvez seja assim e a fêmea seja a que é dessa cor cinza, que vai aparecer no próximo filme. Porque lá o T-Rex apareceu bem pouco. Vai que ela também estava lá, ela só tenha saído e depois o Browser não conseguiu comer, não conseguiu a comida. Mas então foi tudo isso. Tudo sobre o Browser, o novo Tiranossauro de Jurassic World. Provavelmente ele vai ser o novo Tiranossauro que vai ocupar o lugar da Rex.
ou ele só é um tiranossauro aleatório. Existem esses tiranossauros aleatórios. Um caso é o tiranossauro que acabou morrendo por espinossauro, que eu já falei de novo. Que são tiranossauros aleatórios que aparecem no filme e depois não aparecem mais de uma vez, tipo o Browser. Mas provavelmente ele vai voltar mais vezes. Que dá pra ver, só tem um tiranossauro tem poucos tiranossauros lá no par, na ilha. Então talvez seja por isso que tenha pode que ele seja um novo tiranossauro. Mas então foi tudo isso. Realmente, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau! E eu acabei de lembrar. Tem também ele pode talvez ser o pai da Comilinha lá de Jurassic World. Não tem muitas chances, mas lá diz que elas vieram da Ilha Sorna, mas não tem 100% de certeza. Então talvez ele seja o pai da Comilinha. Tem poucas chances, mas a Comilinha, dá pra ver, ela tem listras, uma coloração preta lá nas costas, como o Browser. Então talvez ele seja o pai da Comilinha, mas provavelmente não. Mas então foi tudo isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!